Ô Constantino, você acha que esse crescimento do presidente Bolsonaro na pesquisa se deve somente à transferência de renda ou existem outros fatores? Não, Paulo, nem de perto é isso. Olha só. Em primeiro lugar, deixa eu começar sempre com a minha ressalva. Eu desconfio muito de pesquisas do Datafolha. Então, se o Datafolha diz que é praticamente 2/3 dos entrevistados, dos mais de 2.000 entrevistados, que são favoráveis ao governo, é regular ou ótimo ou bom, né, eu imagino que é muito mais. O que deve explicar o desespero de muita gente por aí, né, hoje. Óbvio que tem alguma coisa a ver com isso, tangencia a verdade essa narrativa, mas não é isso, né? Existem duas alternativas diante desse dado que o Datafolha divulgou, né? Primeiro é você deixar a bolha ser furada e tentar enxergar um pouquinho a realidade lá fora. A segunda alternativa é dobrar a aposta da negação dos fatos dentro da própria bolha. Eu imagino que 90% dos meus pares vão optar pelo segundo caminho. Veja, a narrativa é a seguinte: o povo nordestino é ignorante, faminto e vota em quem dá um trocado. Essa é a narrativa, inclusive, bastante preconceituosa, né? E ela é adotada de acordo com o sabor da ocasião, se é interessante ou não adotar esse tipo de discurso. Culpar o povo, enfim, né? E a outra alternativa é você enxergar alguns outros fatos que não entram nessa narrativa e que essa narrativa tem muita dificuldade de explicar. Primeiro é que o Bolsa Família vai ter que passar a ser condenado como um instrumento populista. E a imensa maioria que hoje está chocada e está culpando o presidente de ser populista, de usar recurso público e tudo para comprar voto, era a turma que elogiava o Bolsa Família e os programas sociais. Então esse é o primeiro ponto. Sobre obra e tudo mais, é preciso lembrar que muitos governos anteriores começavam obras justamente por populismo, não entregavam. Então é verdade, esse governo entrega obras. Tem um baita de um ministro que é o Tarcísio e por aí vai. A segunda grande dificuldade é como explicar o Sudeste, né? É a região mais rica do país e ainda é a região onde tem bastante apoio e aumentou o apoio no Sudeste. Então tem que explicar isso, né, na variável. Então a gente sai da narrativa, né, de quem está em negação e quem detesta o presidente e o governo e tenta chegar perto da realidade, né? Bom, talvez tenha alguma coisa a ver justamente com a postura do tal establishment, da mídia e de vários outros, né? Quarentena gourmet, isolamento radical de um bando de gente que defendia isso sem ligar para a realidade do país e mostrando insensibilidade em relação à população mais pobre, né, como se quarentena fosse ficar em casa discutindo séries de filme e tomando vinho. Eu apontei muito para esse aspecto aqui, né? A postura da mídia, né, de fato, é torcedora, não dá mais para esconder. Reportagens duradouras no horário nobre da maior emissora do país, pintando o Bolsonaro quase como pior que o próprio vírus chinês, né? Uma coisa que é um duplo padrão evidente, é uma hipocrisia do começo ao fim, é um oportunismo ímpar. A postura de governadores que fizeram a mesma coisa: eu sou a ciência, ele é o obscurantista e tudo, e mostraram com isso uma baita transformação politiqueira da pandemia, né? Isso acho que afeta. Então todos esses que sambaram em cima de 100 mil cadáveres, que é um número questionável, mas isso é outra discussão, né? Todos esses que sambaram em cima dos cadáveres, a população percebe o truque. E o brasileiro não gosta, na média, de injustiças. Então ele sai, toma o partido, fica na defensiva. Toma o partido daquele que é alvo desse tipo de perseguição absurda, né? E, obviamente, a esquerda tosca, né? O que sobrou para a esquerda. Quem são os detratores do presidente? Traidores, que se dizem liberais e flertam com tudo que é esquerda hoje, né? E a própria esquerda. O que é a esquerda, né? O uso que fizeram nesse período de um youtuber idiota que imita foca, que deu entrevista no Roda Viva, publicou vídeo no New York Times, foi alvo de uma matéria que bancava a vítima no próprio Jornal Nacional e por aí vai, né? Outro problema para a pesquisa, né? A rejeição no público jovem entre 16 e 24 anos desabou. Foi um dos que mais desabou. Talvez não tenha dado muito certo, né, a estratégia de usar a garotada para tentar influenciar a garotada. Talvez o tiro tenha saído pela culatra. E aí temos o Lula, que esses dias estava enaltecendo o ditador sanguinário Fidel Castro. Temos o Ciro Gomes, que foi fotografado num baita iate, curtindo o isolamento no alto mar, né?
Temos o Boulos, que agora parece que quer invadir os ares, né? É uma foto também, ele entrando num jatinho particular, porque é o grande líder dos sem-teto, mas ninguém é de ferro, né? Tem que poder voar em teto particular. Tem a postura do Supremo Tribunal Federal, essa aí eu venho falando desde muito, né? Quer dizer, todo mundo percebe a postura do Supremo Tribunal Federal, que chama o presidente de nazista, de genocida, e que persegue bolsonaristas de uma forma absurda, e a mídia, em boa parte, em silêncio, sem denunciar isso como deveria, e vários supostos liberais fazendo a mesma coisa só porque o alvo é bolsonarista. Então, o Supremo, que tem um ministro que faz live com o MST, que é um movimento invasor de terra, e com o seu líder que devia estar preso, né? Então, esse é o establishment. Esses são a turma dos 70% na cabeça deles, né? É a turma do Helenão, é a turma da resistência democrática ao fascismo. Essa é a turma. Então o povo olha isso, né, e é default, né? É quase automático você tomar o partido de quem está contra essa turma, né? Então, veja, eu fecho meu comentário lendo um tweet só, para não dizerem que sou eu falando, né? Ela é jornalista do The Intercept, que é o site mais à esquerda desses aí, né? Amanda Audi. O Datafolha foi um choque de realidade necessário. Mostra que isso que a gente faz na nossa bolha, com todas as críticas, indignações, lacrações, etc., não passa disso mesmo. Discussões que nunca rompem a bolha. Parece que vivemos em realidades paralelas e a culpa é nossa. Olha, eu só posso dar os parabéns. Pelo menos uma, finalmente, né, acordou para a realidade.